Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma constelação individual que eu fiz aqui no consultório. A constelação familiar, originalmente, foi criada para um atendimento, para um trabalho de grupo por Bert Hellinger. Mas, no decorrer do tempo, criou-se outras modalidades de atendimento para que o cliente pudesse fazer esse atendimento de uma forma individual. Então, nós usamos âncoras. No meu caso, eu uso bonecos, como representantes. E essa cliente, ela veio até mim com a seguinte questão: eu gostaria de olhar para a minha relação com meu pai. No caso da constelação de grupo, nós observamos nesse momento, a gente observa como os representantes se movimentam. E através deste movimento, a gente começa já a perceber o que está por trás daquilo que o cliente está trazendo, aquilo que está oculto e que está gerando aquela dificuldade, aquele problema para o cliente. No caso do atendimento com bonecos, é o facilitador, o constelador, que vai sentir no próprio corpo como se ele fosse o representante desses bonecos, e aí, a partir dessas sensações, ele já vai perceber o que está acontecendo no campo do cliente. E rapidamente, depois que eu coloquei um representante, um boneco como representante da cliente e um outro boneco como representante do pai da cliente, passado alguns instantes, eu comecei a perceber no meu corpo uma forte sensação de olhar para baixo quando eu tocava o boneco que representava o pai da cliente. Neste momento, eu pergunto para a cliente quem o pai perdeu, que era uma figura, alguém importante que o pai perdeu. E ela imediatamente disse: eu acredito que foi a mãe dele. E eu disse para ela: quantos anos faz isso? Olha, meu pai perdeu a mãe quando ele tinha 14 anos de idade. Então veja, para um jovem de 14 anos de idade, perder a mãe com essa idade é muito difícil. E o representante olhava para o chão, eu sentia no meu corpo essa necessidade de olhar para o chão, coloquei um representante para alguém que tinha partido e ela confirmou que esse alguém provavelmente seria a mãe. E eu disse para ela: o amor do seu pai está muito conectado a essa mãe que ele perdeu muito cedo. Então, existe uma motivação amorosa que faz com que ele fique totalmente conectado a esta mãe que partiu, que gerou provavelmente ali nele um sentimento de falta muito grande. Então, um movimento de amor interrompido com relação a esta mãe. Este é aquele amor que nós chamamos de amor cego. É um amor que não funciona. Por quê? Porque o cliente, sem perceber de uma forma inconsciente, ele começa a caminhar em direção à mãe que já partiu. Então ele faz movimentos de morte na vida. Não necessariamente o cliente vai se suicidar, mas ele faz movimentos de morte. Então ele faz movimentos, muitas vezes, de fracasso na própria vida. E ele também não ficou disponível nem para a mãe da cliente e nem para os filhos. Essa minha cliente é a última de vários filhos, é a filha caçula. E ela diz que todos os irmãos têm problemas com este pai. Então veja, em poucos, no máximo 5 minutos, se mostrou uma imagem ali que eu percebi no campo do cliente e eu percebi no meu corpo algo que estava acontecendo. E nós rapidamente pudemos ver que o pai da cliente estava emaranhado na perda da mãe. Isso fez com que esse pai não ficasse disponível emocionalmente para ninguém, porque o amor dele estava lá com a mãe. Então ele não ficou disponível para a esposa, ele não ficou disponível para os filhos, e ela confirma que nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos dela se dá bem com o pai, todos têm queixas fortíssimas com relação ao pai, e todos também têm problemas muito sérios em cada um na sua vida. Então veja o que a constelação é capaz de fazer pelas pessoas. É capaz de dar essa oportunidade do cliente observar que o pai não está ausente emocionalmente porque ele não gosta dos filhos ou porque ele não tem amor aos filhos. Mas essa ausência emocional está totalmente conectada ao amor dele pela mãe, que ele perdeu tão cedo. Depois, ela relata que
ele é o 10º filho de 11 filhos, né? E que ela diz assim, ele foi meio abandonado depois que a mãe dele faleceu e foi cuidado praticamente por uma empregada. Veja, como 10, 11 filhos podem ser cuidados de uma forma carinhosa por uma mãe que não está mais presente e por um pai que provavelmente teve que correr atrás, né, de sustentar essa família. Então, há uma queixa também, provavelmente, deste pai, né, pela ausência do próprio pai. Então, esse pai, né, esse também se desconecta lá, cria um movimento de amor interrompido ao próprio pai. E essa filha, que vem tanto tempo depois, sem conhecer da missa a metade, faz as suas interpretações, os seus julgamentos bem duros a respeito deste pai. E ela dizia, ele me oprime, eu sou obrigada a fazer tudo que ele quer que eu faça, né? Praticamente ele manda na minha vida. E eu disse para ela também, nós não somos obrigados a obedecer o homem e a mulher comum. Honrar pai e mãe nada tem a ver com essa obediência cega. Muitas vezes nós confundimos esse conceito. Honrar pai e mãe significa sermos gratos à vida que recebemos desses pais, né? E tocarmos a partir daí a nossa vida, pegando com muita gratidão a vida que nós recebemos. Agora, acreditar que aquele homem, aquela mulher, que são seres humanos comuns, são perfeitos, é uma grande ilusão. E muitas pessoas se equivocam e abrem mão do seu destino, de fazer as suas coisas, de seguir os seus caminhos de realizações, porque ficam presos a essa obediência cega. Então, não há necessidade dessa obediência cega, mesmo porque eles não são perfeitos e não são donos da verdade. Então, veja, a constelação ela dá para nós essa possibilidade de olhar para aquilo que estava oculto, né? E a partir dessas novas percepções, o cliente pode compreender melhor, por exemplo, as atitudes que este homem comum teve depois. Não que isso justifique coisas equivocadas que ele tenha feito. Nada vai justificar, cada um vai arcar com as consequências dos seus atos. Mas para ela, dá uma compreensão, uma dinâmica diferente e ela pode ressignificar aí esta relação com o pai e aí sim ficar livre e começar a viver a própria vida, o próprio destino dela, sem ter que ficar refém do homem comum, que às vezes faz exigências que não condizem ali com a realidade. E provavelmente ele, bastante carente dessa ausência de muito cedo desta mãe que partiu, transferiu primeiro para a esposa uma possibilidade dessa esposa preencher essa carência. Obviamente, essa esposa não deu conta de preencher. E na medida que foram chegando os filhos, talvez ele também inconscientemente tenha transferido para os filhos que esses filhos preenchessem a sua carência. E isso não é possível. Nenhum filho vai dar conta de preencher carência de pai e mãe. Esses pais vão ter que preencher a sua carência com os próprios pais. Mas nós não sabemos disso e na nossa ilusão e muitas vezes na nossa pretensão, nós queremos suprir isso para os nossos pais. E nós não damos contas disso, além de prejudicar profundamente o nosso destino e não resolver nada a respeito do destino deles. Então era isso que eu queria comentar com vocês. Achei bastante interessante essa constelação individual, né? Um atendimento com bonecos, nós fazemos também. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós temos constelações familiares todo mês, grupos de constelação, workshop de constelação familiar. Nós temos a Escola de Paz, que vai ter início agora dia 8 de agosto. Tem ainda algumas vagas. São 4 módulos em quintas-feiras alternadas, das 19h30 às 22h30, aqui em São Bernardo, na nossa clínica. E é um trabalho bem legal, que baseado na visão sistêmica de Bert Hellinger, nós podemos ajudar os pais a conduzir melhor aquilo que eles querem para a sua vida e a vida dos seus filhos. Então tem lá no nosso site www.dbvida.com.br todas as informações de tudo aquilo que acontece aqui na nossa clínica. Então um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.